Agora já sabemos que a carga eletrostática é a base do seu poder destrutivo. É esta carga que permite que as partículas de plástico se agarrem às membranas, atravessem barreiras biológicas, incluindo o cérebro, se liguem às proteínas e interfiram nos processos genéticos. A carga transforma o plástico de algo inerte em uma força destrutiva minúscula, mas poderosa, dentro da biosfera e da humanidade. Compreendendo isto, o grupo científico da Alatra foi o primeiro a propor uma direção estratégica, ou seja, privar os nanoplásticos da sua capacidade de acumular e reter carga elétrica. Observe que existem inúmeras nanopartículas ao nosso redor, mas a maioria não penetra nem nos destrói. Somente os plásticos o fazem devido ao seu comportamento semelhante ao elétrico. Assim, se pudermos eliminar esta propriedade, então poderemos transformar os micronanoplásticos em partículas inertes e inofensivas que não representam mais perigo para nós ou para a biosfera. Agora, como o grupo científico do ULATRA entendeu isso e se tornou o primeiro a propor uma solução? A resposta remonta a muitos anos e ao trabalho do Dr. Igor Danilov, vertebrologista e pesquisador que passou muitos anos estudando doenças da coluna vertebral. Há mais de 20 anos, ele esteve ativamente envolvido em pesquisas científicas focadas na investigação de processos degenerativos em discos intervertebrais. Seu trabalho incluiu um estudo experimental e clínico abrangente para compreender as alterações morfológicas e bioquímicas que ocorrem no núcleo pulposo, na substância intercelular e no tecido cartilaginoso dos discos intervertebrais. Enquanto estudava os processos celulares, o Dr. Danilov se concentrou na regulação imunológica e nas reações patológicas que poderiam desencadear a autodegeneração. Ele observou que a disfunção mitocondrial era um dos principais impulsionadores dessas mudanças. E essa percepção tornou-se o ponto de partida para investigar o que poderia estar perturbando a função celular. Danilo visitava frequentemente laboratórios especializados e em análises detalhadas. Encontrou partículas estranhas no interior das células que posteriormente identificou como plásticas. Esta descoberta tornou-se um momento chave na sua investigação quando começou a analisar possíveis mecanismos pelos CK-TRU. Quais os plásticos afetam as células? Através das suas investigações, Igor Danilov determinou que o impacto negativo das minúsculas partículas de plástico nas células decorre precisamente dos danos que causam às mitocôndrias. Esta conclusão baseou-se em observações de que as células que continham estas minúsculas partículas de plástico apresentavam sinais claros de disfunção mitocondrial, o que, por sua vez, exacerbava os processos degenerativos. Aqui, Igor Danilov sugeriu que a capacidade das partículas plásticas de penetrar nas células pode ser devida ao seu comportamento semelhante ao elétrico, ou seja, a capacidade de acumular e reter carga eletrostática, o que lhes permite formar uma concha biológica ao seu redor. Esta propriedade permite que as partículas de plástico entrem facilmente nas células, evitando a detecção pelo sistema imunológico. Atravessam barreiras biológicas protetoras, incluindo a barreira hematoencefálica. Perturbam a função celular normal e provocam degeneração e morte celular. Nesta base, Igor Danilo propôs que, para neutralizar estas minúsculas partículas de plástico, devemos privá-las da sua capacidade de acumular e reter carga. Ele compartilhou suas descobertas e projeções sobre os efeitos nocivos das minúsculas partículas de plástico com seus colegas de diversas áreas médicas, incluindo cirurgiões, oncologistas, citologistas, patologistas e geneticistas, bem como com biólogos e químicos. Pouco depois, estes especialistas confirmaram a sua observação alarmante de que estas partículas de plástico se acumulam em órgãos críticos do corpo, como o cérebro, o coração, os intestinos, os órgãos endócrinos e os órgãos reprodutivos, onde a sua presença pode perturbar o funcionamento dos órgãos e destruir a nossa saúde. As previsões de Igor Danilo foram profundamente preocupantes, especialmente à luz das tendências globais.
A crescente produção de plásticos e a crescente acumulação de resíduos plásticos nos oceanos e nos ecossistemas, assim, há mais de 20 anos. O grupo científico da ALA-Terra percebeu que os micro- e nanoplásticos representam uma séria ameaça não só para os humanos, mas para toda a biosfera. E a cada ano o número dessas partículas continua a crescer, piorando a situação em meio à aceleração das mudanças climáticas e geodinâmicas no planeta. As implicações são de longo alcance. Se pudermos eliminar a carga dos micronanoplásticos, não só eliminaríamos o seu impacto destrutivo na saúde humana, mas também removeríamos o excesso de energia que se acumula na biosfera, a energia que atualmente alimenta a crise geodinâmica e intensifica os desastres naturais. Este plástico deixaria de funcionar como um fator de desestabilização, e muitas ameaças planetárias poderiam ser mitigadas de uma só vez se pudéssemos encontrar uma forma de privar o nanoplástico da sua capacidade de acumular e reter carga. A questão é, como podemos conseguir isso? Bem, vamos ser honestos, esta tarefa é extremamente difícil. Não será suficiente simplesmente descobrir como neutralizar o comportamento elétrico destes minúsculos plásticos num tubo de ensaio. Devemos aprender como conseguir isso para todas as partículas micro- e nanoplásticas já presentes na biosfera, incluindo aquelas dentro do corpo humano, e fazê-lo sem prejudicar as pessoas ou a natureza, dada a escala sem precedentes deste desafio. A sua resolução exigirá a colaboração entre especialistas de muitas disciplinas: biofísica, nanotecnologia, toxicologia molecular, ciência dos materiais e medicina. A poluição plástica não é uma questão ambiental restrita, é um desafio global sistêmico, que afeta a saúde, a segurança, os recursos naturais, a estabilidade da nossa civilização e a própria vida. Há 20 anos, o grupo científico da ALA-Terra já reconhecia o perigo dos micro- e nanoplásticos e identificava o princípio subjacente de como poderiam ser neutralizados. Mas até hoje não encontramos uma maneira de alcançá-lo. É por isso que a ALA-Terra apela à unificação do potencial científico mundial, uma mensagem que infelizmente é muitas vezes mal compreendida. Unir cientistas não significa trancá-los todos num laboratório gigante até encontrarem uma solução. Pelo contrário, significa promover a colaboração internacional aberta, onde especialistas de diferentes áreas partilham livremente conhecimentos e trabalham em conjunto para um objetivo comum. Trata-se de alinhar métodos de investigação, promover o intercâmbio aberto de dados, desenvolver ferramentas de monitorização compatíveis e tomar decisões políticas coordenadas. A comunidade científica já provou que tal colaboração é possível quando a humanidade se une em torno de um objetivo comum. Considere o projeto Genoma Humano. Centenas de instituições em dezenas de países que operam sob padrões de dados unificados alcançaram um avanço que transformou o curso da ciência e da medicina. Da mesma forma, enfrentar a crise do plástico exigirá cooperação global, um esforço coletivo para proteger a nós mesmos e ao nosso planeta. O Movimento Público Internacional Al-Azhar apoia ativamente a iniciativa do Papa Francisco Laudato Si' Proace, que procura sensibilizar para a importância de proteger a nossa casa comum, o planeta Terra. É muito importante ressaltar que o Mar Laudato é muito mais do que apenas um chamado ao cuidado da natureza. É um guia prático e cientificamente fundamentado. Um roteiro para transformar o nosso mundo e criar um mundo melhor para gerações futuras. A encíclica fornece uma direção clara para um futuro sustentável, unindo a ecologia, a justiça climática e a responsabilidade partilhada da humanidade na proteção da nossa casa comum. O movimento ALA-Terra, abraçando plenamente estes princípios, vê o Mar Delta como um poderoso catalisador para a cooperação global na abordagem dos desafios ambientais e sociais e na preservação do delicado equilíbrio do nosso planeta. O cardeal Peter Turkson, chanceler da Academia Pontifical de Ciências Paniova, é amplamente reconhecido pelo seu trabalho dedicado em ecologia e justiça social, graças aos seus esforços educacionais e defesa incansável. A encíclica é amplamente divulgada em todo o mundo como um guia prático para salvaguardar o nosso planeta. É uma grande honra para nós apresentar o cardeal Peter Turkson,
que falará sobre os esforços que estão sendo feitos para promover a encíclica Laudato Si e para colocar em prática os seus princípios. 10h04 da manhã, 10h25 da manhã. Então a questão é, como podemos fazer com que a Laudato Si seja amplamente lida? Claro, é um livro que está aí, eu apresentei isso nas Nações Unidas. Eu o apresentei na Unesco em Paris. Apresentei-o no Fórum Econômico Mundial de Davos. Então falei sobre Laudato Si, em vários ambientes. Também tive a oportunidade de apresentá-lo até em grupos universitários. O estado de Ohio foi o primeiro grupo que quis ouvir sobre a Laudato Si. E desde então, estive em Dayton, estive em San Diego. E, portanto, para tornar a Laudato Si conhecida, decidimos criar o que chamamos de Plataforma de Ação Laudato Si, que criou de fato 7 atores da Laudato Si. Então igrejas, reuniões, igrejas, mesquitas, sinagogas, todos locais de culto, locais de estudos, estudos universitários básicos, centros educacionais, escritórios e fábricas. Então identificamos esses 7 grupos e dizemos, ok, siga uma equipe por 7 anos e veja o que você consegue. Ok, tudo isso foi para popularizar o conteúdo da encíclica para ver e encorajar e permitir que as pessoas a colocassem em prática. Portanto, não é apenas algo escrito sobre algo que é acionável e já se passaram 10 anos, ok, estamos em 2025, agora esse resultado foi publicado em 2015. É difícil identificar ou falar de lugares dos quais ainda não ouvimos falar, 11h35 da manhã, meio-dia e 3. Pessoalmente e do ponto de vista da nossa força, tivemos oportunidade de falar sobre isto a diferentes públicos e círculos eleitorais. Mas eu ainda não diria isso por causa disso. É conhecido mundialmente e por todos e para todos. Tentamos o nosso melhor e continuaremos conversando sobre isso. E o Papa Francisco, para dar um grande impulso, decidiu criar o que chamam de Borgo Laudato Si. Aqui em Roma, meio-dia e 3, meio-dia e 26. Outra iniciativa para divulgá-lo é o desenvolvimento do que chamam de Diploma Laudato Si. Existem várias iniciativas tentando fazer isso. E no momento em que estabelecemos isso nas universidades, isso ataca muitos jovens. E então, você sabe, torna-se uma ocasião para difundir o conhecimento da Laudato Si. Pela sua contribuição científica e social para a proteção do nosso planeta, a Alatra recebeu a bênção de Sua Santidade, o Papa Francisco. Este incentivo espiritual para continuar a trabalhar para a preservação do nosso planeta inspirou grandemente os participantes da Alatra e motivou-os a prosseguir uma investigação mais profunda sobre o problema dos nanoplásticos, uma ameaça crescente para toda a humanidade e para o seu futuro. Este esforço resultou na publicação do relatório científico Nanoplastic in the Biosphere for Molecular Impact 2, Planetary Crisis. E isto foi apresentado pela primeira vez em maio de 2025 na Conferência Internacional da Fundação Santíssimos Annus Pro Pontifus no Vaticano pela presidente da Alatra Marina de Zenova. Este documentário é baseado em parte nesse relatório científico. Este estudo fundamental sobre a ameaça dos nanoplásticos tornou-se possível através da cooperação internacional entre o grupo científico da Alatra e a Universidade Católica Boliviana de São Paulo. Somos uma equipe de pesquisa da Universidade Católica Boliviana São Paulo em Cochabamba. Nosso trabalho busca compreender como os micro e nanoplásticos circulam em nossas matrizes ambientais, como eles interagem com outros poluentes e quais implicações isso tem para a saúde humana e a biosfera. Como parte da cooperação acadêmica entre a Universidade Católica Boliviana São Paulo e a Alatra, Essembro e Arquén,